Olá, tudo bem? Meu nome é Luana Mendes Scrock e eu faço parte da turma de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Uniavan. Hoje nós iremos falar sobre a placa de vídeo. E os requisitos dessa atividade é trazer o contexto histórico dela, para que ela serve, como ela funciona e como é a comunicação com o sistema operacional. E o pioneiro dessa história é o IBM PC, ou IBM Personal Computer, que foi o primeiro computador pessoal de pequeno porte. Ele foi o modelo 5150 de 1981. A primeira placa de vídeo era mais simples. Ela tinha 4 KB de memória e as frases apareciam desta forma ali, monocromática verde. E também no mesmo ano de 1981, a IBM trouxe a CGA, que é a Color Graphics Adapter, sendo ela a primeira placa de vídeo colorida para o IBM PC. Ela tinha resolução máxima de 640 por 200, em até 2 cores e equipada com 16 KB de memória de vídeo. Depois, com 4 cores principais, até 16 tonalidades poderiam ser projetadas nas telas dependendo da diminuição das resoluções para isso. E 3 anos depois, a IBM anunciou as produções das placas EGA, que permitiam até 64 cores na tela. O foco era tornar o IBM PC como o principal computador pessoal nos Estados Unidos, pois ele tinha um concorrente. E em 1987, a IBM criou o VGA, agora permitindo 256 cores e criando resoluções de até 800 por 600 pixels. Agora você deve estar se perguntando como ela funciona. Certo, mas primeiro vamos supor que há 2 pessoas conversando e elas não falam o mesmo idioma, então elas não estão se entendendo. É necessário um intérprete para traduzir o que uma está falando para a outra. Essa lógica, ela se repete para computador também. Vamos supor da seguinte forma, tá? Nós temos aqui a placa de vídeo. Ela usa um driver para se comunicar com o sistema operacional. Este é o interpretador da placa de vídeo. E o sistema operacional utiliza um software para trazer aquilo que o usuário solicitou. Driver é o programa responsável a fazer a comunicação do sistema operacional com o hardware. Para que um computador possa apresentar uma imagem, ele precisa de um conversor. O conversor irá pegar os dados binários da CPU e transformar ela em imagem. Este é o papel da placa de vídeo. Ou seja, a CPU, trabalhando em conjunto com as aplicações de softwares, envia a informação à placa de vídeo sobre a imagem que ela deseja desenvolver, que então define como utilizar os pixels na tela para criar a imagem. Criar imagem de dados binários é um processo exigente, por exemplo, para fazer uma imagem 3D. A placa gráfica primeiro cria algo como uma armação de arame de linhas retas, em seguida ela rasteriza a imagem, preenchendo o restante dos pixels, adicionando iluminação, textura e a cor. E para jogos de ritmo rápido, o computador tem que passar por este processo cerca de 60 vezes por segundo. Sem uma placa de vídeo para realizar esses cálculos necessários, a carga de trabalho seria demais para um computador. Inclusive, quando surgiram os primeiros computadores, a interface com esses equipamentos era um pouco intuitiva, com telas pretas e sem muitas instruções, apenas textos no visor. Neste período, o responsável pela parte gráfica e de fazer as informações aparecerem na tela era o próprio processador. Isso não era eficiente, ao passo que o processador precisava lidar com diversas tarefas ao mesmo tempo. Todavia, as atividades eram bem mais simples assim, o impacto era menor, dada a simplicidade das imagens e comandos. E esse cenário mudou com a chegada das interfaces gráficas, que começaram a desenvolver sistemas baseados na parte visual, com interações mais claras e eficientes por meio de elementos como desenhos, botões e setas. Como uma placa-mãe, a placa de vídeo é um painel de circuito impresso que abriga um processador e uma memória RAM.
e também possui um sistema chip que armazena as configurações da placa, diagnóstico sobre a memória, entrada e saída da inicialização. Aqui nós temos os componentes de uma placa gráfica. O GPU consiste em um processador próprio da placa de vídeo, sendo um computador à parte. A memória RAM é responsável por todo o processamento gráfico. Isso quer dizer que ela determina a qualidade da imagem a ser produzida. De maneira geral, quanto mais eficiente for, mais frames vão ser reproduzidos por segundo, FPS. Logo, os gráficos poderão ser exibidos em maiores resoluções. As placas de vídeo são responsáveis pelos efeitos visuais de aplicações, cores, imagens, vídeos, jogos e projetos 3D. E hoje as marcas que mais disputam o mercado é a Nvidia e a AMD. Muito obrigada por sua atenção até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. As referências estão na descrição do vídeo.